E nós agora vamos à proclamação do Evangelho. Você vai ter a oportunidade agora de ouvir integralmente esse Evangelho que serviu de base para a nossa oração da manhã. E caso você já tenha ligado o seu rádio depois que o padre tinha começado a oração, vou novamente falar para você onde esse Evangelho se encontra. Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, como nós acabamos de ouvir, esse texto traz para nós uma mensagem dirigida a Maria, que também pode perfeitamente ser aplicada à nossa vida. E nós devemos fazer a leitura desse texto partindo do seguinte pressuposto: assim como o anjo visitou Maria, o anjo de Deus também vem nos visitar. Deus também nos visita. Eu não sei se você consegue perceber, eu não sei se você já conseguiu sentir as vezes em que Deus veio visitar você. Talvez através de coisas simples, talvez através de uma canção, talvez através de um bom dia, de um abraço que você recebeu. Deus estava ali te visitando. Assim como Deus tinha um plano para Maria, Deus também tem um plano para você. Deus também deseja utilizar de você para trazer algo de bom para esse mundo, para trazer luz, para trazer vida, para trazer o Filho dele a esse mundo e fazer com que esse mundo se torne um lugar mais abençoado, mais cheio de Deus. E assim como Maria, você também pode passar por esses momentos onde a tristeza, onde o medo inundem o seu coração. Nessa hora é que você deve ouvir a voz do anjo dizendo para você: Alegra-te. Nessa hora você deve ouvir a voz do anjo dizendo para você: Não tenhas medo. E o anjo que diz alegra-te, o anjo dá um porquê. Porque muitas vezes você pode dizer: mas como eu vou sentir alegria? Qual motivo eu tenho para sentir alegria no meio de tudo que eu estou vivendo? E o anjo te dá um motivo.
Você deve se alegrar porque o Senhor está contigo. É assim que você tem que pensar. Meu casamento está indo de mal a pior, mas o Senhor está comigo. A minha saúde não está boa, mas o Senhor está comigo. O meu filho, a minha filha ficou desempregado e agora já não pode mais me ajudar, mas o Senhor está comigo. Os meus parentes me abandonaram, a minha família se esqueceu de mim, mas o Senhor está comigo. E isso deve ser um motivo de alegria para você. Saber que independente da sua situação, o Senhor está com você. E quando o anjo diz, não tenhas medo, o anjo também te dá um porquê. Por que você não deve ter medo? Por que você não deve ter medo de fazer aquela cirurgia? Por que você não deve ter medo de ir naquela entrevista de emprego? Por que você não deve ter medo de enfrentar aquela situação difícil? O anjo responde, porque você encontrou graça diante de Deus. Porque Deus olhou para você e decidiu derramar graça sobre você. Então esse é o motivo de você não ter medo. O Senhor derrama bênçãos e graças sobre você que vão ajudá-lo, que vão ajudá-la no decorrer da sua vida. E aí você diz, como Maria, mas como acontecerá isso? Como acontecerá os planos de Deus na minha vida? Como acontecerá esse plano que Deus traçou para mim? E o anjo diz para você, o Espírito descerá sobre ti. Então, meu irmão, então minha irmã, que essa mensagem fique no seu coração. Você deve ter alegria, porque o Senhor está com você. Você deve procurar abandonar seu medo, porque você encontrou graça diante de você. E você não deve ficar preocupado, pensando, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Porque a promessa é essa, o Espírito descerá sobre ti. O Espírito Santo vai vir sobre você. E naquela hora, você vai sentir uma força que você sabe que não é sua, que é de Deus. Naquela hora, Deus vai colocar palavras na sua boca que você sabe que não vem de você, vem de Deus. Então, é o Espírito Santo de Deus agindo em você que vai te capacitar a realizar os planos que Deus tem para a sua vida. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, não tenha medo, que você deixe o Espírito de Deus conduzir sua vida. Para terminar, eu quero apresentar para você uma canção que eu compus. Essa é a mais nova composição do Padre Wagner. E essa canção eu compus com base na homilia que nós fizemos na Missa dos Enfermos da última quarta-feira. Não sei se você se lembra, na última quarta-feira o tema da missa foi máscaras. E inclusive durante a homilia eu dizia, nossa, esse é um tema tão bom que daria para fazer uma música, daria para escrever um livro. E quando eu cheguei em casa veio essa inspiração e eu fiz essa música que eu quero apresentar para você. E nós depois vamos enviar para você o vídeo com essa canção, para que você possa aprender, ouvir e cantar, pedindo a Deus a bênção para a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vivemos em um mundo que nos força a disfarçar. Vestimos personagens pra ninguém nos rejeitar. Escondemos nossas quedas, nossos medos, nossa dor. Tantas máscaras sufocam nossa voz interior. No trabalho ou na rua, cada rosto é proteção. Um sorriso ensaiado pra ganhar aceitação. Mas por dentro nós clamamos pela nossa liberdade de viver sem tantos filtros, com coragem e verdade. Ó Senhor, retira
a máscara que cobre quem eu sou. Vem e retira a máscara que ao meu rosto se apegou. Se o mundo olha por fora, não conhece o interior. Deus me enxerga por inteiro. Ele vê o meu valor. A máscara que ao meu rosto se apegou. Se o mundo olha por fora, não conhece o interior. Deus me enxerga por inteiro. Ele vê o meu valor. Vem, arranca os meus disfarces, máscaras que coloquei. Tira o véu da falsidade, das mentiras que contei. Rasga o manto da vaidade, da enganação. Seja o caminho e a verdade do meu coração. Oh Senhor, retira a máscara que cobre quem eu sou. Vem e retira a máscara que ao meu rosto se apegou. Se o mundo olha por fora, não conhece o interior. Deus me enxerga por inteiro. Ele vê o meu valor. Ó Senhor, retira a máscara que cobre quem eu sou. Vem e retira a máscara que ao meu rosto se apegou. Se o mundo olha por fora, não conhece o interior. Deus me enxerga por inteiro. Ele vê o meu valor. Ó Senhor, retira a máscara que cobre quem eu sou. Vem e retira a máscara que ao meu rosto se apegou. Se o mundo olha por fora, não conhece o interior. Deus me enxerga por inteiro. Ele vê o meu valor. Ó Senhor, retira a máscara que cobre quem eu sou. Vem e retira a máscara que ao meu rosto se apegou. Se o mundo olha por fora, não conhece o interior. Deus me enxerga por inteiro. Ele vê o meu valor. Ó Senhor, retira a máscara que cobre quem eu sou. Vem e retira a máscara que ao meu rosto se apegou. Se o mundo olha por fora, não conhece o interior. Deus me enxerga por inteiro. Ele vê o meu valor. Deus me enxerga por inteiro. Ele vê